Fala pessoal do terceiro ano, maravilha! Que bom que vocês vieram aqui para minha aulinha! Show! Sempre que vocês abrirem esse vídeo, já estejam com a tarefa de vocês aberta no computador também, para ir acompanhando o que eu digo, né? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o circo, tá? Vamos aprender um pouquinho da história, como é que aconteceu, né? Como é que apareceu. Bem, o circo já é bem antigo, né? Dizem que existe já 3.000 anos antes de Cristo já, tá? Temos história de coisas parecidas com o circo, né? Atrações artísticas, musicais, que não tinha bem esse formato que tem hoje em dia, que é aquela lona, né? Mas sim, faziam na rua, faziam em casas de espetáculo, em lugares especiais para isso, que não eram, né, lona, talvez, né? Não se sabe muito como que era, mas tem-se sim informações de que aconteciam várias modalidades circenses bem antigamente, tá? O circo significa círculo, né? Porque as lonas têm formatos, no início tinham formatos circulares. Tinha um picadeiro, para quem não sabe, é aquele palco central que tem, né, no circo. Depois ele foi ganhando mais picadeiros, né, até que chegou a um circo ter 3 picadeiros. Então você ficava até meio zonzo, não sabia para onde olhar, porque cada picadeiro estava acontecendo uma coisa. E era muito efusivo, muito legal, muito dinâmico, muita coisa acontecendo e o povo gostava disso, né? O circo como a gente conhece hoje em dia, entre aspas, né? Mas hoje em dia ainda tem bastante desse circo moderno, que é de lona. Eu digo hoje em dia porque hoje em dia o circo de Solé já acontece não mais em lonas e já tem um formato um pouquinho diferente, né? Mas ainda está muito em voga esse estilo que é o cirquinho e o picadeiro, né? Que ainda existe hoje, acredito que muitos de vocês já foram. Quem não for, vale a pena conferir, né? Basicamente, o circo é uma companhia onde vários artistas se reúnem, né? Num clã, uma trupe, uma galera, cada um fazendo uma especialidadezinha, é contratado por esse circo, geralmente é um empresário que compra essa lona, que compra esse circo e vai contratando pessoas à medida que vai caminhando pelas cidades, vão surgindo novas atrações e esse dono do circo vai contratando, né? Antigamente, ali pelos anos 800, no início dos anos do século passado, os circos eram, como eu falei, tinha 3 picadeiros e as atrações circenses eram muito grandes, principalmente no quesito animais. Eles tinham muitos animais que vinham da África, que como esse animal não era difícil de ser visto na América do Norte ou até na América do Sul, eles buscavam muito desses animais exóticos de outros continentes para servir de atração para o circo, né? Então se via chimpanzé, gorila, macaco, zebra, se via bastante. E não era pouquinho não, eram manadas de elefante, eram muitos macacos, eram muitos leões. E davam-se um trabalho imenso se montar um circo, tá? Então, às vezes, um circo tinha um trem inteiro só para levar tudo que nele continha, todas as atrações, né? E às vezes era só era todo esse trabalho só para fazer uma apresentação numa cidade. Não era assim todo esse trabalho para ficar um mês na cidade, às vezes era só uma. Porque a cidade às vezes era pequenininha antigamente, não tinham cidades muito povoadas, né? Eram cidades com 3.000, 5.000, no máximo 30.000 pessoas, né? Então o circo chegava no seu trem, né? Enquanto os operários iam montando esse circo, os artistas já iam fazendo aquela passeata, aquela carreata, anunciando as atrações pela cidade, né? Desfilando com os animais, ia desfilando os artistas, que já chegavam mais ou menos pronto, porque tinham camarins dentro desse próprio trem, né? Então eles chegavam, montavam a lona e de noite que aconteciam as funções do circo, né? E eram muitas pessoas, porque tinha gente que trabalhava como artista, tinha gente que trabalhava nos bastidores, arrumando tudo. Então tinha maquiadores, cabeleireiros, tinha domadores de leões, tinha pessoal que cuidava da gastronomia, dos alimentos, né? Porque eles aproveitavam o ensejo também para vender pipoca, vender algodão doce, vender maçã do amor. Então eles ganhavam dinheiro de todas as formas possíveis, né?
Era muito comum antigamente eu pegar fogo no circo, sabe? Porque as lonas eram feitas de tecido e muitas pessoas fumavam. E como não tinha luz elétrica, a luz era com vela, então era muito normal o circo pegar fogo. Tem até essa expressão que se fala hoje, que é vocês querem ver o circo pegar fogo, né? E sim, isso acontecia com bastante frequência e muita tragédia se dava por causa disso. Muitas pessoas morreram no circo, que iam assistir e que trabalhava lá dentro. Muitos animais morriam queimados, às vezes, nessa do circo pegar fogo, tá? Depois, claro, inventaram-se lonas que não pegavam fogo, e daí já não tinha mais muito esse problema. Então o circo é basicamente isso, né? Depois também começaram a acoplar no circo, né? Trazer para o circo pessoas bizarras. Muitas pessoas antigamente nasciam com duas cabeças, hoje em dia ainda acontece, mas hoje em dia essas pessoas são assistidas pelo governo, e antigamente não tinha essa estrutura da Previdência para dar suporte para essas pessoas, e essas pessoas iam trabalhar no circo, pessoas que nasciam com duas cabeças, com 4 braços, com corcunda, mulheres que tinham barba, homens que eram fortes pra caramba, anões, tudo isso virava atração do circo e as pessoas pagavam para ir lá e ver essas pessoas como se fosse um museu de coisa bizarra, né? Então isso acontecia muito. Para essas pessoas era bom porque tinha um empreguinho, né? Tinha uma profissão, conseguia ganhar dinheiro, apesar dessa forma ser horrenda, mas do contrário eles estariam até sem emprego, né? Sabe Deus, pedindo esmola na rua, sem ter um emprego, sem ter uma dignidade, né? E então o circo também tinha, daí também começou a ter os parques de diversões que andavam junto com os circos, né? Então a pessoa ia para ver o circo, saía do circo, já ia numa montanha-russa, já ia numa roda gigante, né? Numa barraquinha de tiro, numa barraquinha de pescaria, né? Hoje em dia tem aquela mulher que se transforma em macaco, que é um jogo de espelho que eles fazem, que é a Monga, não sei se vocês já viram. Tem o Globo da Morte, tem o Mágico, tem o Palhaço, que é o que eu mais gosto, né? E uma coisa que caiu muito em desuso, que saiu da moda, né? Por causa muito da ética também, que não se tem mais hoje em dia animal nos circos, tá? Hoje em dia já é visto com maus olhos isso, porque colocar os animais para trabalhar, para ganhar dinheiro, não é visto com bons olhos. Então, muitos circos tiraram os animais. O que aconteceu com esses animais? Muitos foram abandonados, muitos que já não sabiam mais viver na floresta tiveram que ser acomodada pelos zoológicos, vendida para zoológicos, mas não poderia-se mais colocar esses animais na natureza, porque eles não sabiam nem mais o que comer, porque eram tratados diariamente e não sabiam mais viver na natureza. Então, hoje em dia, os circos, muitos deles já não têm mais animais, a gente não vai mais ver animal no circo, tá? Eu nunca gostei muito de circo, vou confessar para vocês, eu não gostava muito do Globo da Morte, era muito barulhento, não gostava muito de trapezista, porque ficava com medo daquelas pessoas caírem lá de cima, então me dava uma certa ansiedade, uma certa angústia, eu não gostava muito, tá? Mas claro que eu mais gostava muito mesmo era dos palhaços, né? Porque palhaço é bem legal, então eu adorava os palhaços. Hoje em dia tem circos que são bem pequenininhos, inclusive hoje em dia, uns 4 anos atrás, teve um circo aqui em Pomerode, que eu tive o prazer de conhecer as pessoas que lá trabalhavam, e era uma família bem pequenininha, era pai, mãe, filha, 2 filhos e alguns ajudantes, mas basicamente eles que faziam tudo no circo, né? Então o pai vendia bilheteria e quando o circo começava ele era apresentador, a esposa vendia pipoca e quando o circo começava ela trabalhava no trapézio, a filha vendia souvenirs e quando o circo começava domava cachorro. Então era um circo bem pequenininho e bem versátil que toda a família trabalhava, né? Era bem engraçado, né? Eles eram argentinos, tá? E eu quero saber de vocês, vocês já foram pro circo? Vocês gostam de circo? O que vocês acham dos animais trabalharem em circo? Se vocês já viram o Circo de Solé, que é um circo mais contemporâneo, mais moderno, que acontece hoje em dia, se vocês já viram. E a tarefa de hoje é vocês desenhar um circo, pensar sobre o circo, saber o que vocês acham do circo. E se você fosse trabalhar num circo, qual função que você iria fazer dentro desse tipo? Você ia ser trapezista, ia ser mágico, palhaço, malabarista, ia ser motorista de moto, domador de animais. Então eu quero que você desenhe ao lado ou dentro desse circo qual função que você acha que você seria dentro desse circo, que você é um apresentador, ou você poderia ser da banda do circo, né?
ou poderia ser o vendedor de algodão doce. Tem que ver o que você seria, né? Então desenhe bem lindo para mim e mande para mim, postem no CGE que eu vou estar dando a devolutiva para vocês, né? Quem tiver alguma dúvida sobre a aula, fale comigo. Lembrando que agora a gente tem aula no Teams, tá? Toda terça à tarde. A gente se reúne às 15h30, às 3h30 da tarde. Estejam lá para nós conversar até sobre isso, para eu poder ver já o desenho de vocês, para nós desenhar junto, quem sabe, trocar ideia, se ver, vai ser bem divertido, tá? Se cuidem, de novo digo, ajudem a mãe, peguem o sol, brinquem bastante, tá bom? E no mais a gente vai se vendo. Tô com saudades de todos e agora a gente vai poder se ver, mesmo que não ao vivo, mas pelo menos lá no Teams. E isso vai ser bem legal. Espero todos vocês lá, tá bom? Beijo e até mais.